Sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Entre Elas, sempre com episódios inéditos e convidadas muito especiais. E hoje teremos uma convidada que vai compartilhar conosco a sua experiência de vida, que vai nos inspirar, nos encorajar e nos fortalecer na nossa caminhada de fé. Uma história de obediência, posicionamento e perseverança. Ela é mãe, ela é esposa, ela é pastora e ela é a líder de louvor aqui da nossa Igreja Aba. Ela é a nossa querida Zal. Seja muito bem-vinda, Zal. Oh, muito obrigada! Que apresentação linda. Oh, meu Deus, não sei se eu mereço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, Georgia. É um prazer estar aqui nesse podcast Entre Elas. Eu quero agradecer pelo convite, a pastora Gisele, você, o nosso pastor, Cleverson Oliveira. É um privilégio para mim, uma honra estar aqui sentada ao seu lado. Para nós, que é uma alegria poder ter você aqui e te ouvir. Quero que você compartilhe, traga um pouco da tua história, porque eu sei que vai nos inspirar e vai nos fortalecer, vai edificar a nossa fé aqui. Amém. Então, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. E, Zal, para começar, eu quero saber onde você nasceu, Zal. Conta pra gente aqui Vamos um pouco lá. da tua história, da tua infância. Vamos lá. Nascida no Rio de Janeiro, na cidade de Queimados, com muito prazer. Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Desde pequena, assim, nasci num berço evangélico, né? E sigo a minha jornada com o Senhor, né? Com os meus pais sendo os meus instrutores, meus exemplos de fé, meus exemplos maiores, assim, da minha caminhada, né? Meu pai, José Dantas, minha mãe, Margarete Dantas, são pastores também lá em Queimados, na Assembleia de Deus. Eu vim da Assembleia de Deus. E tenho 2 irmãos, Lilian e Dan. Graças a Deus, são meus amores de minha vida. E juntos ali crescemos no Evangelho. Crescemos com o Senhor, né? Como rocha da nossa vida, para realmente a gente ter um futuro, né? Só com Ele mesmo, só com Ele mesmo. Zal, como que começou essa sua relação com a música? Olha, desde muito, muito cedo, né? Eu venho de uma família de músicos. Meu pai, ele já participou da Sinfônica Brasileira do Exército, né? E ele só não seguiu carreira por conta do ministério. A carreira militar, ela requer que você tenha viagens, mude de cidades e países, às vezes, né? Dependendo da situação. Então, ele já era líder na igreja, liderava ministérios de corais na igreja, de jovens, e já estava caminhando, né, na época para o ministério, né? E minha mãe, nordestina, linda. De onde que ela é? Ela é de Paraíba. Paraíba. Campina Grande, isso mesmo, E foi parar no Rio de Janeiro? Foi parar no Rio de Janeiro, já na adolescência, né? Ela veio com a minha avó Margarida e a minha tia Fátima, 2 mulheres que são exemplos para mim, sabe? De batalha, de força. Elas venceram na vida, assim, com muita luta. Foi realmente uma jornada de muita dificuldade, mas o Senhor sempre ali, sustentando aquelas mulheres, eu digo que são as matriarcas, né, da nossa casa. A base, né? A base. E elas são meus exemplos de mulher, assim, de fortaleza, sabe? Então, quando eu penso em olhar para trás, eu olho para elas e vejo o exemplo, sabe? Então, eles vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro. Minha mãe era adolescente e elas já traziam uma bagagem também musical, né? Assim que elas chegaram no Rio de Janeiro, elas montaram um grupo de percussionistas na igreja,
tá? Só mulheres percussionistas. Só mulheres. Só mulheres. E até hoje existe esse grupo lá. Ele tem mais de 40 anos, esse grupo. O nome do grupo é Só o Senhor é Deus. O nome do grupo. É lindo, é lindo. Mulheres, só mulheres tocando percussão, louvando também ao Senhor. E ali, desde o início, o contato com a música era muito frequente. A minha mãe sempre colocou a gente para cantar, desde os 3 anos. Desde muito cedinho, o convívio com a música sempre foi. Fez parte, então, da tua história, né? Sempre, sempre, sempre. E assim, eu louvo a Deus por isso, né? E aos 6 anos, eu já comecei o meu primeiro instrumento, né? Eu sou baterista. Que bacana! Eu sou baterista e canto, né? Desde muito novinha, desde os 3 anos de idade, na igreja. Minha mãe sempre colocando a gente ali para cantar, e ensinando a gente como adorar, né? E a minha mãe nunca me ensinou como cantar, simplesmente. Ela sempre me ensinou, você precisa cantar, você tem que levantar as mãos, você precisa se entregar. E eu sempre fui uma criança muito tímida, muito tímida. E isso foi um desafio pra mim, sabe? A minha mãe ficava lá no primeiro banquinho, né? Canta, vamos, adora o Senhor. Incentivando. Incentivando. Ali, né? E eu falei... E eu cantava assim... Mas chegou um dia que o Senhor me pegou, sabe? Sempre chega esse momento, né? Sempre. Eu acho que, assim, é uma questão de personalidade, né, também. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Ela sempre proferiu palavras proféticas na minha vida, né? E eu me emociono em falar isso porque foi um start do Senhor, assim, através do que ela sempre dizia. E ela falava, minha filha, louve, abra sua boca, não tenha vergonha, exalte o Senhor é tudo para nós. E ela falava isso para mim, e aí a minha... Né, as minhas reservas, né, de adolescência, de criança, foi mudando, até que um dia, com 15 anos, num culto em ações de graças pelo meu aniversário, eu recebi a oportunidade para cantar em gratidão ao Senhor. Era muito comum isso, né, nas assembleias, né? E... eu me lembro até hoje, eu cantei a música Feliz de Vez, da Fernanda Brum. E quando eu cantava essa música, eu me lembro que o refrão, ele é um pouquinho assim, ó. Abre a porta e deixe entrar, corra o risco de ser feliz de vez. E a minha mãe, e na hora que eu tava cantando, eu olhava pra minha mãe, como sempre, desde os 3 anos, 2 aninhos de idade. Minha mãe sentava sempre assim no banquinho na frente. E nesse momento, quando eu olhei pra minha mãe, a minha mãe tava assim, abre a boca! Já proferindo, já ali, né? Proferindo, né? É até engraçado isso, mas eu preciso te dizer que naquele momento, o Senhor me mostrou algo ali. Naquele momento, foi uma mudança na minha vida. Eu falei, eu preciso sim. Por quê, Zal? O que você sentiu? O que você acha que aconteceu? Com 15 anos, claro, você estava crescendo, né? Então você já veio com a música, o louvor ali presente desde pequeno. Sim. Pelo seu pai, pela sua mãe. Então isso foi fazendo parte, né, do seu crescimento. Foi. Vamos dizer que com 15 anos deu essa virada de chave? Foi. Eu posso dizer que sim. Eu sempre entendi o que Deus tinha para minha vida. Eu sempre acreditei. Nas palavras proféticas, eu sempre acreditei nas palavras que o Senhor dava aos vasos dele para nos entregar, para me entregar. Eu sempre criei. Mas era uma questão de eu me liberar. Sim. Sabe? Eu me entregar. Eu deixar as minhas reservas, os meus medos, os meus temores de lado. Porque adorar e se entregar é muito mais, né? Do que cantar. Isso que eu falo, muito mais. Cantar é uma coisa, adorar é outra. É muito mais. E eu digo que
eu sei separar bem essas coisas, mas no momento em que você tá ali, você precisa dar mais ao Senhor, sabe? Ele precisa receber tudo. Ele não pode receber menos, metade. Ele não pode receber... Ele precisa receber tudo o que eu tenho. Porque eu não sei. E eu sempre ministro isso aqui na aba. Eu não sei o dia de amanhã. Então, o meu hoje é para Ele. Então... Por isso toda essa entrega, né, Zal? Quando é só você e ele conduzindo a igreja. E eu não sei, assim, te dizer, sabe? Não existe um protótipo. Não existe um botão que se aperta. É sempre um temor. É sempre uma garganta embarcada. É sempre pernas batendo. Sempre. Toda vez é como se fosse a primeira vez. Toda vez, porque eu sempre oro ao Senhor. Senhor, nunca me deixe entrar no automático. Isso não faz parte de mim. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Então, como a palavra diz, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não posso estar em reservas. Não posso. Então, aquele momento, aos 15 anos de idade, o Senhor bradou no meu coração, assim, fortemente. É agora. Eu preciso de mais, né? Ele sabia o que tinha no meu coração, mas eu precisava fazer para o coração dele mais, entende? E ali tudo mudou. Ali foi uma porta que se abriu, né? Até para eu poder viver o meu ministério efetivamente, né? E fui líder de ministério de louvor já muito cedo, né? Com quantos anos, Al? Com uns 18 anos, 19 anos, eu já fui chamada para ser co-líder. Eu era uma co-líder. E eu aprendi muito, muito. Isso tudo lá no Rio? Lá no Rio. Nesse meio tempo, o Senhor nos levou a uma outra cidade, próxima de Queimados, que se chama Nova Iguaçu. Nós fomos para a Assembleia de Deus de Madureira, em Nova Iguaçu. Foi onde eu conheci meu esposo, Gilmar Moraes. E aí vamos saber dessa história também, o casamento. Então foi Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E ali eu me lembro de um fato que me marcou muito, eu queria muito compartilhar. Antes de estarmos nessa igreja, nós estávamos visitando algumas igrejas, né, em Nova Iguaçu, e nós fomos numa igreja também, Assembleia de Deus, de um querido amigo do meu pai. E o pastor me chamou para louvar nesse dia. É muito comum, assim, eu não fui pega de surpresa, porque você sempre tem que estar preparada, mas não era a programação. E eu fui cantar, né, nessa igreja em Nova Iguaçu também. E enquanto eu cantava, o Senhor tomou. Logo no finalzinho, assim, da música, o Senhor tomou o pastor da igreja. E em palavra profética mesmo, para o meu pai. Olha que interessante. Para o meu pai. E ele falou assim: Pastor José Dantas, não se preocupe com esta, porque dela cuido eu. Que lindo, Zal. Não se preocupe, porque os planos que eu tenho para ela ultrapassará fronteiras. Nossa. E eu tinha 17 para 18 anos. E eu acho que a preocupação paterna, né? Ela é real, ela existe, é comum. E os pais, eles sempre se preocupam com o futuro dos seus filhos. E ali o Senhor descansou o coração do meu pai. E mais uma vez reafirmou o que ele tinha para minha vida. Preparado para sua vida. Exatamente. E dali, as coisas foram
como se fossem portais, né? Se abrindo, se abrindo, se abrindo. E estou aqui. Para glória dele, tudo é para ele. Sal, e como foi essa parte do casamento, então? Mudou-se, então, para Nova Iguaçu? Sim, sim. Mudamos para Nova Iguaçu, ali na adolescência, né? Nós já chegamos, eu mais uma vez tive uma oportunidade na igreja, e ele músico, tecladista da igreja, né? E a gente nós nos conhecemos ali, vou cantar música tal, e era só isso. Passei a música pra ele, ele tocou, ele e minha irmã. Maior, Exatamente. E aí, no final, Deus tocou no coração do meu pai, a gente ficou na igreja, e aí é aquele processo, né? O mesmo grupo, adolescente, juventude, e ali a gente foi se conhecendo, né? Acaba convergindo para a mesma coisa, né? A música nos uniu, né? Exatamente. Ali, e o Senhor realmente nos aliançou nele para um propósito muito maior do que só o nosso relacionamento, né? Eu creio, assim, que hoje o Gilmar, ele está na minha vida para dividir um ministério, né? Hoje eu não consigo ver ele, eu me ver sem ele, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dele. Meu produtor, meu tecladista. E ele é uma bênção na minha vida. Ele é um pai maravilhoso para os meus filhos, Lavínia e Arthur. E Deus realmente nos surpreende, sabe? Quando a gente realmente entrega a ele o nosso futuro, o nosso presente, entrega tudo a ele. Ele nos surpreende. Então, se você hoje está esperando no Senhor, fique tranquilo. O que Ele tem para sua vida vai ser muito superior ao que você planeja, deseja. Isal, e é lindo porque, assim, Deus tinha esse ministério já preparado para você. E além de ser uma adoradora, ia te dar um produtor ali para potencializar ainda o ministério, né? Para levar o nome de Jesus ainda mais longe. Só então, ele, né? Para fazer. Propósito. Né? Propósito do Senhor e tudo que Deus tem feito na sua vida, na vida do Gilmar, através de vocês, né? Como família. E por isso que eu falei assim no início, que é sobre obediência, posicionamento e perseverança. Sim. Eu imagino quantos desafios e quero que você compartilhe um pouco disso também, porque eu sei que você tem muitas experiências com o Senhor, né? Quantos desafios, quantas renúncias vocês não tiveram que fazer e você também por conta do teu ministério. Sim, verdade. Bastante. O que eu quero, Zal? Fala um pouco assim das suas experiências, uma experiência que mais te marcou com o Senhor. Olha, eu tenho, assim, Jorge, eu tenho milagres, assim, vividos desde a minha infância, sabe? E a infância mesmo. Eu, com 3 anos de idade, 3 aninhos de idade, um portão de garagem. Não sei se você se recorda no Brasil, aqueles portões de ferro, sabe? Pesados. Pesados, grandes. Grandes, assim. Dentro de casa, saí, fui andar na garagem e o portão caiu em cima de mim. Nossa. Com 3 anos de idade, né? E na hora, quando todo mundo foi ver, me procurar, eu estava embaixo do portão. E meu pai conta, minha mãe conta também, que a minha testa era como se ela tivesse afundado assim um pouco, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu, com 1 ano de idade, eu fiquei 30 dias com febre. Febre que não encerrava. E leva para médico, e toma remédio. Era uma febre interminável. E isso era final de ano, dia 1º de janeiro. E eu me lembro quando meu pai conta que ele falou, eu vou para oração. 1º de janeiro, abrindo o ano já. Abrindo o ano, toda a família já reunida. E ele falou, eu não vou me encontrar com ninguém, eu vou pra igreja, eu vou orar. E lá Deus usou um vaso pra ele. Ele falou, e falou pra ele, olha, pega a minha cordeira nos braços
e eleva um clamor a mim. E o meu pai chegou em casa e fez isso. Me pegou, orou, e ele falou que instantaneamente, quando ele me colocou no berço, eu comecei a suar. Eu tenho, assim, vivido experiências com Deus e tantas outras que eu já passei, isso só na minha infância, e a gente pensa assim, o inimigo, ele realmente quer frustrar os planos do Senhor já ali, para que eles não nasçam, para que eles não cresçam, para que eles não frutifiquem. Mas o Senhor, quando tem algo determinado, nada pode frustrar, nada pode ir contra. Então, assim, e já no meu ministério, eu digo que eu acho que eu comecei ali vivenciar, com 3 anos de idade, com 3 anos, a minha irmã com 1 aninho, 8 meses mais ou menos, ela estava sofrendo de uma hemorragia muito grande quando ela, né, ela defecava e era uma hemorragia, e as fezes e a hemorragia, e não parava de jeito nenhum. E no desespero, todo mundo, a gente tem que levar ela pro médico, e eu, muito pequenininha, com 3 anos de idade, eu entrei, minha mãe fala que eu entrei no quarto cantando, coloquei a mão no bercinho, assim, da minha irmã, e comecei a cantar. E aí a minha avó, no desespero, menina, isso é hora de cantar. A gente está passando por uma situação adversa, ela sabe, sem entender ou sem perceber, né, o mundo espiritual que estava acontecendo ali agora, naquele momento. E a minha mãe falou que minutos depois, ela foi lá verificar a minha irmã e estava sem hemorragia alguma. Então, assim, são histórias que a gente precisa guardar. Sabe para quê, Jorge? Para a gente realmente manifestar essa entrega ao Senhor. A gente sabe o que Deus fez por nós. A gente sabe o que a gente passou. Então é por isso. Esse é o motivo da entrega, esse é o motivo da devoção ao Senhor. Então eu creio que cada um tem a sua, né? E ali o Senhor já tinha um plano, né? Então eu creio que esses momentos vividos na minha vida só me fazem recordar, né, o quanto Deus foi bom e o quanto eu preciso continuar crendo, né, e seguindo, né. E é isso. É exatamente isso, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Exatamente. Então, às vezes, quando olhar para o que ele já fez, porque assim, nós somos seres humanos, todos nós vamos passar aí por desafios. Verdade. Então, o segredo está em manter a nossa fé. Exato. Então, quando a gente olha e lembra do que ele já fez, ele é o mesmo que era antes, e vai continuar sendo sempre, né? Então, é uma forma da gente manter isso vivo dentro da gente, né? Não tem Eu como já passei ser por diferente. isso, então vou superar isso aqui também, Exato. né? Vou enfrentar e vou vencer. Nossa, e tantos outros milagres, sabe, vividos. Eu quase tive uma infecção generalizada por conta de um problema, e que foi verificado, assim, na hora. E eu fui às pressas para cirurgia. Nós passamos pelo Covid, né? Que todos passaram por situações difíceis. E eu vi o milagre dentro da minha casa, o Senhor trazendo de volta o meu esposo. Não era para ele estar aqui hoje. Então, Cuidado de Deus, né? o Senhor, assim, ele fez. Ele fez acontecer. Então, eu só tenho que ser grata. Não tem como, né? Eu só tenho que ser grata. Coisa que Deus faz, né? E a gente não tá imune, sabe? A gente... Ninguém. Meu pai usa uma expressão que são as intempéries da vida. E a palavra de Deus já é muito clara, né? Ela sempre nos avisa, ela sempre nos admoesta, ela sempre nos prepara, né? Quando ele fala, olha, existe tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir,
tempo de cantar. E você vai passar por isso. Não somos imunes, não somos melhores. A diferença é quem você coloca ao seu lado. Exatamente. Quem é o guia do seu barco nessa caminhada, nessa jornada aí da vida. Que é a vida, né? É uma jornada. Né? É. E eu escolhi. E com 18 anos, eu me lembro que eu falei para o Senhor, Senhor, não quero mais as minhas escolhas. Outra experiência que eu tive com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais as minhas escolhas, eu cansei de bater a cabeça. Eu cansei de errar. O Senhor tá me ouvindo? Eu falava com ele, o Senhor tá me ouvindo? Eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Simplesmente. E ali eu terminei essa oração e entreguei. Desde então, eu não guio a minha vida por mim mesma. Eu sempre fico atenta ao que o Senhor quer. Né? Hoje estamos aqui nos Estados Unidos. Há 4 anos e meio, mais ou menos. Não foi plano meu. Foi plano do Senhor. Para que realmente eu pudesse ter paz na minha caminhada, saber que Ele está ao meu lado. Senão, como é que você tem paz se o Senhor não está ao seu lado? Então, hoje, imigrar não é fácil, você sabe disso, né? Mas aqui nós temos vivido milagres. Milagres, milagres, milagres mesmo. Por quê? Escolhemos caminhar na vontade de Deus. A obediência, né? Obediência. Eu falo que assim, a obediência, ela traz recompensa. Exato. Quando a gente se dispõe a viver os planos do Senhor. Só que para isso é uma renúncia. Exato. Que foi o que você falou. Eu decidi viver para Ele, então não é mais o meu eu. Não. As minhas vontades, né? Os meus planos, os meus sonhos. Então, Deus teve que te trazer para cá, te tirou lá do Brasil, te trouxe aqui para os Estados Unidos para que os planos dele se cumprissem através da sua vida. É verdade. E eu vejo hoje muitas coisas acontecendo na minha vida que eu jamais imaginei, né? E eu sei que eu preciso estar aberta. Eu preciso estar disponível para o que Ele tem, né? E é só o começo, né, Zal? De algo, de coisas grandes e maiores que Ele ainda vai fazendo. Amém, amém. Que seja Ele, que seja por Ele, porque eu digo, Jorge, com todo o meu coração, nada é sobre mim, de verdade. Assim, até falando sobre a minha vida. Até falando sobre a minha vida, eu falo, não é sobre mim. É sobre o que Ele escolheu para que eu fosse. Fazer através de você. Ah, mas o principal... Que privilégio! Então, mas assim, a disponibilidade, né? E isso é um ato de coragem que, quando a gente fala de vida ministerial, de entrega, é a disponibilidade. Sim. A Bíblia fala, né, que Deus não resiste a um coração quebrantado, né? Que é a vontade de servir, a vontade de estar ali disponível para o Senhor. Exato. Que não tem como não ser abençoado, né, por Deus, estando ali no centro da vontade dele. E é um privilégio, né? É muito grande, é muito grande. E o que você falou, a obediência. Quem ama, obedece. Obedece, exatamente. Quem ama, obedece. Então, se você ama ao seu Deus, está pronto a ouvir, está pronto, né, a receber, né, o que Ele tem, você vai obedecer e você vai ser honrado por isso, você vai ser abençoado por isso, né? A palavra dele é clara, a palavra dele já nos mostra, nos garante isso. Então, se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecer, eu preciso. E aí entra uma coisa importante que é falar sobre posicionamento, né, Zal? Porque você obedece. Você se coloca ali na disponibilidade de fazer, de deixar a vontade de Deus conduzir a tua vida, mas e o teu posicionamento? E aí entra a fé. Por quê? Obedecer não é fácil, não é uma coisa simples, porque implica em muitas renúncias. Se posicionar diante da vontade do Senhor também vai trazer renúncias, os desafios, um preço a ser pago. Sim. E aí é perseverar.
Exato. Porque você vai ter que continuar diante daquela escolha, do ministério que você escolheu, né? Da direção que você decidiu. Então, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você persevera ali na posição. Exatamente. E muitas vezes, né, Georgia, você precisa subir no altar e não depende da sua condição emocional, não depende do que você está vivendo, você não está condicionado a isso para estar ali, né? Até porque nem sempre, né, Zal? Você tá num momento feliz da vida, de circunstâncias favoráveis ali. Não mesmo. Nós somos de carne e osso, né? Nós passamos por tudo. E muitas vezes, nós recebemos notícias difíceis num dia em que você precisava estar ali pronta para ministrar, entendeu? Nós vivenciamos muito isso. Mas eu não me esqueço que o meu pai, ele sempre falava isso para mim: filha, altar é lugar de bênção. Altar não é lugar para você chorar mágoas, né? A gente usa uma expressão no Brasil, pitangas, né? Pitangas, né? É verdade. Ali não. Ali você está pronto para alimentar, trazer do céu, ser exatamente um instrumento. Trazer do céu a voz do Senhor para quem está ali. Conduzir a adoração. Né? Não tem como. Olha, Georgia, eu tive uma experiência, isso foi um sonho, tá? E eu tenho a certeza de que foi uma revelação que o Senhor me deu através de um sonho. Eu estava na minha igreja no Brasil, era o dia que eu tinha sido escalada para poder ministrar nesse sonho, né? E quando eu chegava assim à frente do púlpito, eu chegava à frente para me conduzir à igreja e eu olhava para a igreja, eu não via pessoas. Eu via peixes de boca aberta para cima. Sabe aquele brinquedinho que os nossos filhos brincam de pescar? Era exatamente isso. E eu olhava assim, falei, meu Deus, mas o que é isso? E eles estavam completamente de boca aberta, esperando. E eu ouvi uma voz no meu ouvido falar assim: cuidado com o que você vai alimentá-los. Nossa, que profundão. O temor do Senhor, ele caiu sobre mim, Georgia, de uma forma tão forte. Nossa, Zal. Que todas as vezes eu me recordo isso para me esconder mais ainda atrás da cruz, porque olha, para que ele cresça, né, Zal? Como eu te falei, Georgia, não é sobre nós. E para qualquer um que é chamado, não é sobre você. É sobre o Senhor. E ali eu entendi. Eu preciso estar pronta e disponível para o que o Senhor quer e deseja me usar da forma dele. Da forma dele. Não o que eu acho que eu devo falar, não do que eu acho, do que eu devo entregar. Tem que ter um temor. E é bíblico, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, Zal? Meu Deus! Que responsabilidade, né? Então, são momentos que a gente vive assim e a gente conversa, eu converso muito com o pessoal do louvor, né? E eu falo, gente, nós estamos à frente de uma batalha. Você não pode se mostrar fraco. Aí você fala assim, nossa, mas você é uma fortaleza? Sempre não. Não mesmo. Eu choro aos pés do meu Senhor. Mas ali é o meu momento de entregar a Ele o meu perfume mais precioso. E eu falo para eles, diante de uma batalha, nós não podemos nos apresentar fracos. Diante de uma batalha, nós precisamos nos apresentar fortes. Para intimidar o inimigo. Exatamente, né? exatamente. E muitas vezes você não vai precisar pelejar.
o Senhor pelejará por você, né? Então, você só precisa estar ali. Se posicionar como aquele que já ganhou a guerra, né? Eu sei quem peleja, né? Certeza disso, eu preciso ter certeza disso. Né? Por que eu vou falar, ministrar algo que eu não tenho certeza? Não faz sentido. Não faz sentido. E, Isa, uma coisa forte até, seu pai quem falou, né? Altar é lugar de bênção. Exato. A profundidade, né? Se a gente parar e pensar sobre a profundidade disso, é bênção. Sim. É um privilégio estar no altar, é um privilégio servir ao Senhor, ser chamado ali, conduzir a igreja, né? Então, é lugar de bênção. E às vezes você se sente muito incapaz, sabe, Jorge? Muito. Pensou em desistir alguma vez, Al? Sim. Eu acho que se eu falasse que não, eu estaria omitindo. Mas sim. Só que eu me lembrei de uma promessa que eu fiz para Deus. Eu falei para ele, Senhor, eu não vou olhar para trás. E em momentos que só você sabe que você está passando, você faz promessas ao Senhor, você fala com Ele de uma forma muito mais íntima, né? No secreto. Muito mais. E eu sempre me lembro que eu disse para Ele que eu não recuaria, que eu não voltaria atrás. E hoje, assim, hoje eu sinto que eu tenho um pouco de maturidade para viver isso, né? Passar por situações difíceis e abrir a minha boca e louvar ao Senhor, mesmo em momentos assim difíceis. Mas a gente sempre pensa, né? A gente sempre passa por algumas situações e isso não é pra mim. Não dá mais, né? Deixa eu no banco, eu tô feliz aqui, eu tô recebendo tanto. Né? Porque, como você falou, é um privilégio muito grande. E a gente se sente mesmo incapaz. Mas aquele que te capacita, ele te chamou. Então, assim, se ele te chamou, ele vai garantir. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa se dedicar. Você precisa buscar. A intimidade, ela não vem de um dia para o outro. A intimidade, ela é diária. Né? A intimidade é um que se cria ali constante, que se cria, né? Como eu vou querer ser sua amiga se eu só falo com você uma vez por ano? Como eu vou querer, né, conhecer mais de você se eu não quero estar junto de você, procuro saber de você todos os dias? Oi, tudo bem? Como é que você tá? A mesma coisa é Deus. Eu falo pra minha filha, né, a Lavínia. Eu falo, filha, você precisa todos os dias falar com o Senhor. Você precisa todos os dias falar com Ele. E você vai criar um relacionamento com Ele a ponto de, o dia que você não falar com Ele, você, meu Deus, cadê o meu Deus? Não falei hoje, né? Não, eu preciso ligar, eu preciso falar, eu preciso, né? E tem uma passagem que é muito linda que diz, como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti. Então, você precisa buscar isso diariamente. Né? Como eu disse para você, não é um botão que se aperta. E hoje a gente vive em um tempo assim tão difícil, né, Zal? Porque eu falo que assim, a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo. Porque o tempo não volta. Não volta. O tempo que a gente está aqui dedicando, investido, ele não vai voltar. Então, como eu estou gastando esse tempo? Exato. E hoje ele é tão concorrido, né? Com tantas Muito. coisas no mundo, disputando a nossa atenção, o nosso tempo, que muitas vezes a primeira coisa que a gente deixa de lado é a nossa vida espiritual, né? Olha, aqui eu diria que muito mais, né? Sim. É um ritmo de vida um aqui, ritmo, né? Principalmente. muito frenético, um ritmo muito corrido, muito mesmo. E algumas pessoas falam assim, eu tinha que ter mais de que 24 horas. Eu falei, se você tivesse, você ia ter muito mais para fazer. Exatamente. Mas, assim, você precisa priorizar. Você precisa dar prioridades ao que é importante. Exatamente. Você precisa buscar o pão, você precisa buscar
o alimento, você precisa buscar, né? Sim. Mas o que adianta uma vida material desnivelada com o espiritual? São prioridades invertidas, né? Não adianta, a gente precisa caminhar lado a lado. E aí, Jorge, não adianta, você vai precisar. Sim, se você não tem tempo, você vai precisar abrir mão de algumas coisas para realmente dar o valor a isso, dar a prioridade a isso, né? Aqui eu vivo isso. Eu trabalho, eu sou mãe, eu sou ministra de louvor, esposa, casa, professora, né? Então, assim, eu tenho uma amiga aqui, a Fabi, deve estar assistindo, e ela fala assim, você é ninja, como é que você consegue fazer tudo isso? Eu falei, Fabi, eu não sei. É o Senhor. É aquilo, né? A gente não dá conta de tudo, a gente dá conta daquilo que é prioridade. Sim. E quando a gente tem clareza dessas prioridades, fica mais leve, né, Zal? Fica. Porque você coloca na frente o que é importante, bom, isso aqui eu posso deixar para depois. Não, isso aqui é inegociável. Fica. E aí a gente fala dessa questão de valores, de princípios, do que de fato é importante na vida, né? Então, ter clareza disso muda a nossa vida. Muda. Porque você passa a separar de fato o que é importante do que realmente pode esperar um pouquinho. Exato. Então, a questão é ter as prioridades corretas, né? Exato. E isso te traz leveza, né? Isso te traz leveza para tudo que você for fazer. Ah, você tem, olha, hoje na sua agenda você tem 10 pontos que você precisa cumprir no seu dia. Mas se forem prioridades, se forem coisas importantes no sentido de valor, sabe? Valor é mais do que preço. Exato. Né? Tem coisas que têm preço, mas tem coisas que têm valor. Então, isso traz leveza. Às vezes você chega... às vezes eu confesso, às vezes eu chego na igreja um caquinho. Mas é dobrar o joelho, é orar ao Senhor e o vigor vem. Né? Porque eu tô ali, porque eu amo. Entendeu? Porque você faz algo porque você ama. Não é por obrigação, né, Zal? Tá ali pela religiosidade, a gente pode dizer, né? Exato. Mas é por amor, né? E fazer disso um estilo de vida. Exato, Servir a Deus se torna um estilo de vida. Servir a Deus se torna prioridade, né? Exato. E é a condução, né? O Senhor te conduzindo em tudo. Vá bem. Vai bem. Na sua vida, na sua casa. Vai bem. Eu não tenho dúvida. E a gente que é mulher, principalmente, né? A gente se cobra tanto, né, Zal? Para dar conta de tudo, para fazer tudo, para ser boa ali em todos os papéis. E isso vira, né? Torna-se frustrante, porque realmente não dá para a gente dar conta de tudo. Verdade. Então, quando a gente coloca essa clareza dentro dessas prioridades, né? A nossa vida flui com mais leveza. Então, a questão é ter clareza do que realmente é prioridade. Então, eu falo muito dessa questão até do autoconhecimento, né? Porque ajuda muito a gente a ter clareza disso. O que é importante para mim? Quais são os princípios e valores que são inegociáveis na minha vida? Aquilo que eu não posso deixar de fazer nunca. Isso é muito então, importante. Isso ajuda o quê? A gente a construir uma vida mais leve, sem tanta cobrança, né? Sem tanto peso. Isso é muito importante, Jorge. Muito importante. O autoconhecimento, né? Isso é... Meu Deus, se você não coloca e se conhece, coloca prioridades e se conhece, você não sabe para onde vai, você não tem A gente perde até a identidade, né? Perde. Dentro do que a gente faz, quem a gente é. Perde. Por que eu tô fazendo isso? Para quem que é, né? Então... Exatamente. Tem hora que você tá fazendo e você não sabe por que você tá fazendo. Entra no automático. Exatamente. Perde o sentido. Eu tô fazendo porque eu preciso. E aí você se perde. Você entra num caminho em que você get lost. Não é verdade? Então, não dá. Você precisa se conhecer, você precisa entregar. Eu acho que, volto à Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo ele fará. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Zal, o que você diria? Queria que você desse um conselho diante de tantos desafios que você enfrentou, sobre o teu ministério, para mulheres que estão aqui nos assistindo e enfrentando desafios na vida ministerial.
Para que não desistam, o que você diria diante de tudo que você já passou, aprendeu, se fortaleceu e hoje pode agregar aqui com a gente? Olha, volto a dizer que isso é um privilégio para mim e eu me sinto muito honrada em estar aqui. E eu creio que existe um propósito Com certeza. para isso. Uhum. E você hoje que me assiste, mulher, homem, né? Esse podcast também Sim. pode ser. Se o Senhor te deu uma palavra, não desista. Se o Senhor te garantiu algo, não desista. As intempéries da vida, elas virão. Elas virão. Mas a intimidade com Deus diária, ela te dá e te dará clareza no caminho que você vai seguir. Existe um versículo em que eu separei para hoje, e eu sabia que a gente provavelmente falaria sobre intimidade, e é um versículo muito, muito lindo. Ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se você tem algo aliançado com o Senhor, siga em frente. Siga em frente em nome de Jesus. Porque os planos do Senhor, eles são muito maiores para a sua vida. As suas escolhas, elas aos olhos materiais, no nosso mundo natural, elas podem ser as maiores e as mais auspiciosas. Mas eu continuo dizendo e afirmando: o que o Senhor tem para você te trará um bem feliz, te trará um bem inegociável, inegociável, inegociável. Então continue nessa caminhada, continue firme. Não importa o que talvez você esteja vivenciando, passando, o Senhor lhe dará a condição de atravessar esse mar e seguir até a terra prometida. O Senhor dará o cântico de vitória. O Senhor te dará o cântico de vitória. Creia nisso. Olhe para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor mais uma vez. E o mais Ele fará na sua vida. Amém. Amém? Que lindo. Amém. Amém. Muito bom estar aqui. Sobretudo, obedeça. Yes, sim. Né, que a gente fala sobre a questão da obediência, se posicione e persevere. Acho que é sobre isso, né, Zal? É sim. A perseverança, ela não é fácil, né? Não, de maneira nenhuma, né? Não é fácil. O nosso mundo, ele tá muito no estalar de dedos, né? Tudo muito imediato, né? Muito. O que a gente quer, a gente não... Ou dá uma follow, ou rola ali, Exato, né? Né? É um enter e acabou, entendeu? Então, hoje você perseverar, por isso que é um fruto do Espírito. Persevere. Persevere e confie no Senhor. Que lindo, Zal. Estou muito feliz, estou muito Obrigada feliz. de coração. Eu que agradeço. Por ter compartilhado tanto, por ter transbordado tanto aqui conosco. Nossa. Uma bênção, uma alegria, um privilégio ter você. E tenho Prazer certeza que também. todo mundo que está ali nos ouvindo foi edificado e abençoado pela tua vida. Muito obrigada. Prazer todo meu, Jorge. Obrigada. Você me deixou muita vontade aqui. Imagina, obrigada. Você que é uma querida e Obrigada. te ouvir e poder conhecer um pouco mais da Zal é um privilégio pra gente. Tenho certeza que todas as pessoas que estão ali de casa nos ouvindo foram abençoadas, Amém. foram edificados Amém. pela tua história. Amém. E certamente teremos mais episódios. Né? Foi só o Amém. primeiro de muitos. Amém. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado por estarem aqui. Comentem, curtam, deixem o seu like e até o próximo episódio.